Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a todos vocês. Este é o programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto, que apresento este programa e levo a você uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu estou estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho são boas novas. Nosso Senhor Jesus Cristo é o desejado de todas as nações, é a alegria do mundo. Na nossa programação anterior, eu fiz questão de mostrar que onde Jesus chega, a tristeza é dissipada, a doença desaparece, os demônios são expulsos, os mortos são ressuscitados e as pessoas recebem alegria em seus corações. Ele é maravilhoso. Eu quero, na programação de hoje, lembrar que estou estudando que a Bíblia é um livro de milagres. E eu quero mostrar-lhes mais alguns milagres. Por exemplo, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Isto é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25. Muito bem. Nós todos sabemos que não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão até o templo naquela manhã é o mesmo Espírito Santo que está guiando você a parar diante deste aparelho de televisão para ver o mesmo Jesus que ele viu naquele dia. Uma diferença: Simeão era um velho, Jesus naqueles dias era apenas um garoto de 8 dias de nascido. 8 dias foi levado ao templo para ser dedicado, apresentado. Nós todos sabemos que a Bíblia nunca relatou o batismo de criança. A Bíblia fala que batismo é um ato que se deve proceder após o arrependimento. Uma criança não tem do que se arrepender. Mas a Bíblia informa que todos eram levados para serem dedicados, apresentados após o seu nascimento. O macho, 8 dias. E então Jesus é levado. Para cada nível social havia uma oferta que era oferecida na dedicação daquela criança. Jesus, como era pobre dos pobres, vindo de Nazaré. Nazaré é uma cidade que só vivia gente pobre e era uma região muito doentia. E Jesus foi gerado em Nazaré. Maria deu à luz em Belém e agora está ele aqui sendo levado a Jerusalém, no templo. Lembremos que lá no tempo da Bíblia não existia a quantidade de igrejas que, como nós temos hoje, cada esquina tem uma. Não. Só havia uma igreja, um templo em toda a nação de Israel. E veja só, se você achar que é coincidência, mas não é. Era milagre. Havia um velho chamado Simeão. E pelo Espírito Santo foi-lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então, numa certa manhã, ele foi guiado pelo Espírito e foi ao templo. Por quê? Porque naquela manhã o Espírito Santo também ia levar o Cristo no templo. E ali ia haver uma alegria extraordinária. Então, Simeão vai a Jerusalém no templo, Jesus vai ao templo em Jerusalém,
Simeão um velho, Jesus uma criança. E quando Simeão olhou, quem sabe havia dezenas de mães vindo dedicar seus filhos naquele dia. Mas o Espírito Santo não deixará você ser enganado. O velho Simeão bateu os olhos naquele casal pobre e viu naquela criança isso é maravilhoso, hein? A consolação de Israel. Eu quero dizer que Jesus é a consolação para aquele que necessita de consolo. Ele é alegria para aquele que está triste. Ele é paz para aquele que não tem paz. Ele é saúde para aquele que está enfermo. Ele é vida para quem morreu. Ele é vida eterna para quem está numa condição pecaminosa, destinado à separação eterna. Mas ele é a nossa única esperança e onde ele aparece, o milagre também aparece, seja lá em que área da vida a pessoa estiver necessitando. Então Simeão viu o garoto e disse: olha, Senhor, eu agora posso morrer em paz. Os meus olhos acabaram de ver a tua salvação. Veja, eu quero dizer a você, será que tipo de visão você tem de Jesus? Qual é a coisa que você está vendo em Jesus? Porque o Jesus que nós estamos vendo ser pregado hoje é apenas o Jesus da história, é um revolucionário, é um Jesus que, na verdade, não é o Deus que se interessou pela nossa condição e se vestiu desta carne humana. Não, eu quero chamar você para tirar a visão do Jesus da história e colocar a sua visão no Jesus dos milagres, no Jesus da Bíblia, no Jesus que está assim, quando ninguém vê, mas você vê, aquele que quer se revelar a você. E foi isso que aconteceu. Então Simeão pega o menino, pede para ser despedido, diz para Maria: olha, esse garoto aqui vai ser levantamento de muito e tristeza de outros. É assim mesmo. Que coisa triste é aquele que rejeitar a Cristo. Vai sofrer a condenação eterna por não aceitar a providência de Deus. Até nisto eu vou parar um pouquinho para refletir com você. Escuta, qual é o ser humano que tem uma mente sadia, que não está louco? Qual é o ser humano que está com suas faculdades mentais normal, que não sabe que é um pecador? Você que está em casa, eu que estou falando, eu sei quantas falhas eu já cometi na vida, quantos atos vergonhosos um ser humano esconde atrás da sua face, da sua idade, da sua fachada financeira. Sabe de uma coisa? Quantas hipocrisias, quantas mentiras, quantos roubos, quantos atos libidinosos, quantas coisas feias você já praticou. Então você imagina que todos nós somos pecadores. E qual é a pessoa que, com a mente saudável, sabe que é um pecador? E Jesus vem a ele para oferecer perdão dos seus pecados e ele diz: eu não quero. Você quer morrer e as suas falhas te acompanhar pela eternidade, suas mentiras, seus adultérios, suas roupas imorais, suas ações descaridosas, suas ações libidinosas, seus furtos. Ora, meu amigo, todos nós precisamos de aceitar o perdão de Deus. Jesus está aqui, através deste programa, para fazer um milagre na sua vida. Você diz qual? E perdoar seus pecados. E não deixar você ir para as cadeias da escuridão, para onde vai ser lançado o diabo e seus seguidores. Esta é a razão que o Espírito Santo parou você diante dessa televisão, para te dar uma chance de você, nesta hora, pedir perdão a Deus pelos seus muitos erros. E Ele está pronto para te perdoar e fazer este grande milagre pelo qual Ele vestiu esta carne humana para vir realizar.
Então o Simeão sabia que ele era para queda e para levantamento de muitos. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia tinha uma velha profetisa chamada Ana, que tinha ido também ao templo. E na ida ao templo, ela encontra também Maria e José lá com a criança. E ela então começa a profetizar e a glorificar a Deus, porque ela estava diante da oportunidade de um milagre grande. A nação de Israel estava diante da oportunidade de que todos os profetas, começando por Moisés, falaram a respeito de Cristo. Moisés disse: o Senhor vosso Deus certamente levantará um profeta semelhante a mim, e aquele que não ouvir será extirpado da congregação. As pessoas estavam esperando. Moisés falou. Todos os outros profetas falaram a respeito da vinda de Cristo. Isaías disse que uma virgem conceberia. Isaías profetizou a vinda misteriosa também daquele que haveria de fazer a precursão da primeira vinda de Cristo, e isto ficaria como modelo estabelecido na Bíblia. Se nós temos a vinda de Cristo, a primeira vinda, que era para morrer em meu lugar e fazer o milagre do perdão dos meus pecados, é bom que nós lembremos que antes que Cristo aparecesse, Deus enviaria um profeta. Este profeta era aquele que apontaria o dedo e diria: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este profeta, chamado João, que também, sem dúvida alguma, é um milagre, porque nasceu na velhice do seu pai e da sua mãe, ele tinha uma mensagem muito estranha. Ele se vestia com peles de camelos, ele comia mel silvestre e gafanhotos, e ele tinha uma mensagem que nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Amós, nem Obadias, nem Miqueias, nem Naum, nem Abacuque, nem Malaquias, nenhum deles trouxe. Ele veio introduzindo a Cristo, mas antes de introduzir a Cristo, ele pregou uma doutrina chamada batismo. É necessário lembrar que João Batista veio batizando as pessoas e dizendo: olha, depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar as alparcas. João Batista, na verdade, não operou um milagre, não curou um só enfermo, não resolveu o problema de ninguém, mas tem uma coisa que ele foi autêntico, em se firmar na palavra, sabendo quem ele era. Que coisa impressionante. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Lucas disse que ele viria no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos filhos aos pais e os rebeldes à prudência dos justos. O anjo disse isto a Zacarias, capítulo 1, verso 17. Quando os fariseus, os saduceus que estavam em Jerusalém, ouvindo que João estava batizando, enviaram seus emissários para fazer uma pergunta para João. Ô João, me diga aí, você é o Cristo? Ele disse: não. Você é um profeta? Ele disse: não. Você é Elias? Ele disse: não. Ele disse: então quem é você? Com que autoridade você está fazendo isso? Quem é você? Veja só, ele sabia quem ele era. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele recorreu à profecia de Isaías, capítulo 40, verso 3. Ele tinha consciência de quem ele era. Mas escuta, você pode me perguntar: mas pastor, não existe aí uma contradição? O anjo disse que ele viria na espírito e virtude de Elias. Perguntaram para ele no Evangelho de João, capítulo 1, se ele era Elias. Ele disse que não. Por quê esta aparente contradição? Porque, na verdade, ele não era o Elias que eles estavam interrogando. Não sei se você conhece o grande milagre, o grande mistério que envolve o profeta Elias. Todos os profetas, ao se apresentarem à Bíblia, registrou quem são seus pais. Mas Elias, o tisbita,
a Bíblia não declara quem foi seu pai, quem foi sua mãe, apenas nos diz o lugar, a geografia, o ponto de onde ele estava vindo, que era dos moradores de Gileade. E nada mais do que isto. Elias dos moradores de Gileade, só isto. Então ele aparece misteriosamente, aquilo milagrosamente vem, e milagrosamente, misteriosamente, Elias, o tisbita, é tomado num carro de fogo. Veja o tamanho do milagre, um homem sair da terra sem morrer. É um milagre extraordinário, a Bíblia relata milagres. O aparecimento de Elias, a saída de Elias. E Deus, antes de levar Elias milagrosamente para o céu, num redemoinho, num carro de fogo, faz com que Eliseu peça a virtude que estava sobre Elias. Eliseu é colocado diante de uma circunstância que Elias disse: o que é que você quer que eu te dê antes que eu seja tomado de ti? E ele então diz: eu quero a virtude do teu espírito em porção dobrada. Elias disse: você me pediu uma coisa difícil, mas se você tiver olhando na mesma direção, me seguindo a cada momento, seguindo a minha orientação, você terá. Então disse: se você me ver quando for tomado de ti, isto te será dado. Então isto é, nós precisamos de compartilhar com a mesma visão, se nós queremos ver milagres acontecer. Então Elias havia feito uma quantidade de milagres e Eliseu queria fazer em dobro. E Jesus também fez a mesma coisa com seus discípulos. Ele disse: olha, o que eu faço, vocês vão fazer muito maiores. Eu estou aqui para dizer a você que este Deus de milagres quer fazer na sua vida acontecer milagres que você nunca nem imaginou. E nem Eliseu sabia o que iria acontecer na vida dele. Então o certo é que ele está olhando, Elias é levado aos céus, ele apanha a roupagem de Elias, a capa de Elias, e vai ao Jordão, no mesmo lugar, dobra a capa do mesmo jeito, fere as águas, e o Jordão se abre como Elias fez. Então começa uma sucessão de milagres registrados na Bíblia através do profeta Eliseu. E então você sabe que nós estamos passando de ministério de Elias para Eliseu, Eliseu tendo o mesmo espírito, a mesma virtude que estava sobre Elias. Agora, nós vamos aqui para o nascimento de João Batista, quando o anjo disse que ele viria no espírito e virtude de Elias, e então, novamente, agora, um homem na terra recebe a mesma unção que estava sobre o ministério de Eliseu e sobre o ministério de Elias. Esta é a terceira das manifestações. Então perguntaram para João Batista: você não é o Elias? Ele disse: não. Por quê? Porque eles estavam perguntando a respeito de um outro Elias que está profetizado no capítulo 4 do profeta Malaquias, que antes que Deus viesse ferir a terra com maldição, ele enviaria o profeta Elias. E Jesus fez menção disto, dizendo: em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. És tu este Elias? Ele disse: não. Que Elias? Quem é você então? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Era um ministério apenas que introduziria a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, o milagre da aparição de Cristo, a primeira vez ele veio vestir esta carne humana para pagar a minha dívida. A segunda vez que ele vier, ele não virá na terra, virá nos ares, para buscar aqueles que ele pagou a dívida. E a terceira vinda de Cristo será quando Cristo vier, agora com aqueles que ele levou, para introduzir na terra o seu reino. O reino de Cristo. O mundo virá a ser de Cristo, o domínio será de Cristo. O diabo, o anticristo, o falso profeta, amarrado, lançado no lago de fogo. Olha, paz sobre a terra. Então, eu estou falando aqui
de milagres. Isto são coisas milagrosas. Então João Batista veio na terceira manifestação do ministério de Elias, mas para a segunda vinda de Cristo também seria necessário o aparecimento deste Espírito que estava sobre Elias, sobre Eliseu, sobre João Batista, para introduzir e levar o povo a uma restauração de todas as coisas, não é apenas de doutrinas, são, na verdade, todas as coisas, inclui doutrinas como o batismo, como a fé em um único Deus, como uma santa ceia, com vinho puro e com pão asmo, mulheres vestindo honestamente, homens sendo cavalheiros e imagem e semelhança de Deus, e restaurando, inclusive, o poder sobrenatural dos milagres e das maravilhas que fora abandonado pela religião que transformou o Evangelho e Jesus Cristo apenas num Jesus histórico. Está na hora de entender o momento que nós vivemos e entender que este é o tempo em que os sinais e as maravilhas de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, deverão se repetir em abundância no meio do seu povo. Estamos vivendo a tão esperada hora da restauração do poder, não apenas de doutrinas. Nós não estamos interessados em discutir doutrinas com ninguém. O que nós queremos é que os milagres alcancem você, que a sua vida seja mudada, que Jesus entre na sua casa, que faça multiplicação, que expulse demônios, que cure as enfermidades, que transforme vidas, que salve, que faça as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui presente. Então esta é uma mensagem que tem como objetivo propagar os milagres, levar os milagres de Cristo até a sua vida e chamar você para fazer sair da história morta o Cristo vivo e você ser testemunha dos grandes moveres de Deus que estão sobre a sua igreja. É hora dos milagres, é hora de Jesus entrar em cena, é hora de estar prontos para a vinda do Senhor, é hora de um evangelho vivo, poderoso, que dá a você a alegria de servi-lo, e você não precisará mais de correr atrás nem de modas, nem de brincadeiras, nem de jograus, nem de cultos simplesmente vazios e ocos, sabe, que não trazem você a uma posição da igreja. Você já olhou na sua Bíblia a quantidade de milagres e maravilhas que estão registrados no livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos? Pois é, nós não queremos ficar contando a história e lembrando lá atrás, houve uma igreja no dia de Pentecostes, houve uma igreja que foi poderosa, houve uma igreja que o Espírito Santo operou, houve um grupo de crentes que tinha coragem de entrar nas arenas e dar suas vidas, e hoje as pessoas não têm coragem de vestir, não têm coragem de abandonar o mundo, não têm coragem de abandonar o futebol, não têm coragem de abandonar os bares, nem as roupas mundanas. Qual é este evangelho? Este não é o evangelho dos milagres. O evangelho dos milagres é um evangelho transformador que Paulo disse, para nós o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Este é o momento em que nós somos chamados a voltar aos princípios e aos padrões da fé original, da fé de Pentecostes, da fé de uma igreja viva, atuante, poderosa, milagrosa. Este é o momento de propagarmos que Cristo está chegando e que suas promessas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E isto também aconteceria com a manifestação de um ministério que viria para restaurar todas as coisas. Restaura a forma de batismo, restaura a forma de crer, restaura os dons da igreja, restaura a conduta e ordem das mulheres, dos homens, e coloca todas as coisas no patamar preparado para que os grandes milagres voltem a se repetir. Eu estou chamando você para, nesta hora, crer no poder milagroso de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Você que está em casa, doente, problemático, aflito, necessitado, eu estou aqui para orar por você. E se você crer, você vai ser liberto, vai ser curado, sua vida vai mudar e Deus será glorificado através de você. Vamos fechar nossos olhos, porque meu tempo acabou. Pai, eu oro que o poder que existe no nome de Jesus Cristo, o Salvador, o Transformador, o Curador, o Libertador, esteja agora liberado e que doenças e demônios e opressões e todos os males desapareçam da vida destas pessoas e a glória do Senhor se manifeste e os milagres aconteçam e essas pessoas possam vir testificar de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim oro e assim peço em favor de todos os que necessitam de um milagre. Que isto aconteça para a glória de Deus. Amém.